pouquinho sobre Salomão hoje. Na verdade, a gente tem que terminar a história de Davi, né? A gente chegou a Davi, a gente viu toda a luta dele para conseguir chegar no poder, depois de muito tempo, né? Muita luta, muita adversidade, 15 anos, né? Na verdade, ele foi ungido como rei, e aí aquela coisa toda de Saul ainda está vivo, ele respeitando, né? Não levantando a mão dele contra Saul, e foi aquela batalha toda para conseguir, então, depois de 15 anos, mais ou menos, né, com 30 anos que ele assumiu sobre Israel inteiro, com 13 anos ele assumiu o Reino do Sul, Judá, e aí depois de 2 anos, aí o Reino do Norte também acabou sendo, todo ele então, está debaixo do governo de Davi. Só que a gente não conseguiu concluir a parte ali da parte do pecado, que ele acabou caindo em pecado, né? Vamos abrir lá em 1 Reis, não, acho que é 1 Reis, não, 1 Samuel, deixa eu ver se é 1 Samuel capítulo 11, 2. Não, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. A gente viu, né, o quanto que Davi lutou para conseguir chegar no poder. Agora, então, Davi está já na capital, Jerusalém, que ele colocou como capital do império dele, do reinado dele. E aí acontece aquilo que está lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era essa mulher muito formosa. E Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-me: não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Né? Então, a gente, voltando um pouquinho, a gente vai ver que nessa época, né, os israelitas, eles estavam em batalha, estavam em campo de batalha, enquanto isso Davi estava em casa, estava no leito, né? A gente percebe que ele deu uma descansada, uma relaxada. Não foi trabalhar, né? Então, neste momento de distração, de repente, né? Um certo comodismo, lutou muito, batalhou, conseguiu chegar onde chegou e tal. Neste momento ele deu uma parada. E aí ele se deixou envolver, né? Pela Batseba. A gente sabe o que isso vai dar, né? Isso vai dar em adultério, isso vai dar, não que o rei ele tinha mais esposas, né? A poligamia nessa época, enfim, era um fato comum em Israel, principalmente pelos governantes. A gente vai ver com Salomão daqui a pouco. Os governantes, eles tinham bastante mulheres. E o que acontece, então, para encobrir esse adultério, ele chama Urias do campo de batalha, não conseguindo, né, fazer com que ele ficasse com a mulher dele na casa dele, para conseguir justificar a gravidez dela. Ele manda ele para o campo de batalha, e para que ele fosse posicionado no fronte de batalha, e quando eles atacassem, o exército era para recuar, deixando ele no fronte de batalha para na verdade, ele matou Urias, né? Botar ele no fronte de batalha, recuar o exército é para matar o cara, né? Então, foi essa ação que ele teve. Algo premeditado, né? Não foi, nossa, não sabia, né? Pois aconteceu, não. Foi algo realmente premeditado, foi talvez no início aqui ele se deixou seduzir, não soube resistir, e aí acabou gerando toda essa situação. Capítulo 12, versículos 13 e 14, a gente vai ver o profeta Natan vindo dar de dedo com a Davi, né? Capítulo 12 aí, ele vem contando uma história, né? Explicando de uma forma bem legal assim, daí falando de um senhor que tinha várias ovelhas e tal, e foi matar a ovelha do homem lá que só tinha uma ovelha e tal, né?
E aí Davi bradou, não, esse homem precisa ser morto e tal, né? Daí Natan falou, esse cara é você. Não falou, esse cara sou eu, esse cara é você. Aí versículos 13 e 14. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Respondeu Natan, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas porque com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Olha só o que Natan diz, olha, porque você deu motivo para os teus inimigos zombarem de Israel. Significa você corrompeu a integridade de Israel. Você deu motivo para o pessoal falar mal de Israel e do Deus de Israel. Os valores, né? Os valores que Deus queria mostrar para todas as nações, que era um padrão alto de valores, né? Cujo Davi era o homem principal para mostrar esses valores para a sociedade. E fora dela, ele falou, você deu motivo, e por isso essa criança vai morrer. E Davi se desespera, jejua, chora, clama, e o menino morre. E no dia que o menino morreu, Davi levantou, tomou um banho e foi comer. Todo mundo achou estranho, né? Poxa, o menino estava mal, se chorou, jejuou, fez de tudo, e agora o menino ficou bom, você não vai fazer luto? Ele falou, não. Pediu, podia pedir antes, né? Depois que morreu, Deus não atendeu meu pedido, então agora já foi. Então a consciência de Davi, né? O quebrantamento precisa vir antes. Se Deus ouviu o meu quebrantamento, amém. Agora Deus não ouviu o meu quebrantamento. Então, agora, não adianta. Né? O Senhor fez a vontade dele, então foi feita a vontade dele. É interessante quando Deus dá uma palavra, né? E Davi tentou ver, não, mas Deus é misericordioso, né? Vai que ele... Não deu. Continuando agora, capítulo 1 Reis 1:6. 1 Reis 1:6. E com isso acho que a gente já vai estar entrando naquilo que a gente vai ver hoje. 1 Reis capítulo 1, versículo 6, isso mesmo. Então, também uma das consequências que o profeta Natan também diz, é de que a espada jamais iria se separar da família de Davi. Significa que haveriam conflitos, enfim, e dentro da casa dele, e aí isso acaba acontecendo, os filhos se levantando contra ele, né? E aqui nós temos novamente um levante a Adonias, né? Um dos filhos de Davi. E aí no versículo 6, existe um versículo ali que eu achei muito interessante para destacar ele. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Então o que acontece? Absalão já foi outro que já tinha se rebelado contra a autoridade do pai, Davi, né? E o comentário que o escritor faz aqui, eu acho que não é em vão que ele faz esse comentário. Né? Davi nunca tinha repreendido esse rapaz. Isso é perigoso. Porque no fato de você não repreender o teu filho, ele ganha uma certa super autoestima, né? E acha que ele é indestrutível, acha que ele pode tudo, e nem tudo pode. Né? Da mesma forma que Davi honrou tanto a autoridade de Saul, com temor, jamais ele tocaria Saul para matar ele, né? Teve a oportunidade e não fez, o próprio filho de Davi não tinha esse temor. O próprio filho de Davi não tinha o temor que o pai dele teve por um rei que nem era da família. Então a gente pode ver aqui a que ponto chegou a esse conflito familiar. Certo? Agora entra o papel de Salomão. E aí a gente já vai entrar no conteúdo de Salomão. Salomão, ele foi filho de Batseba. Batseba, que era
a esposa de Urias, que ele tinha tido o caso com ela, certo? E olha só como é que Deus faz as coisas. Como Deus é tão generoso e amoroso, né? Daquela situação completamente constrangedora e uma história horrível, né? De Davi tomar uma mulher que era de Urias e assassinar o filho, assassinar o marido dela, e que história mais horrível. Como é que Deus consegue pegar uma história completamente quebrada, moída, e fazer dela ainda uma coisa que o glorifique, que glorifica a Deus? Então, essa mulher que passou por essa situação bastante constrangedora, a gente se colocando, tentando entrar um pouquinho na mente de Batseba, tentando, imagina ela, enfim, nesse contexto todo, e Deus consola a vida dela, em ela dar luz, e ela ser alguém que vai entrar depois, futuramente, na genealogia de Jesus. Então, algo incrível. Batseba, então, dá luz a Salomão, e Davi havia prometido o seu reinado a Salomão. Adonias foi se adiantar, né? E nesse querer se adiantar, Batseba chega para Davi e diz: vem cá, você não tinha prometido para Salomão? Claro, Adonias já estava aprontando lá, né? E aí eles correm para ungir o Salomão como rei. Eu gostaria de destacar aqui, bom, a morte de Davi, ela vai acontecer lá no capítulo 2, versículos 1 a 3. E a gente entra na história de Absalão. Desculpa, 1 Reis, capítulo 1, versículo 28. 1 Reis, capítulo 1, versículo 28, diz assim: respondeu o rei Davi: chamai-me a Batseba, e ela entrou e na presença do rei ficou de pé diante dele. Então jurou o rei: tão certo como vive o Senhor, que reuniu a minha alma de toda angústia, que assim como eu te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar, assim mesmo o cumprirei hoje. Batseba se inclinou com o rosto em terra, prostrou-se diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Continuando lá no versículo... Bom, enfim, aqui é entregue o reino então a Salomão. E a morte de Davi, então, para concluir, capítulo 2, versículos 1 a 3. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Aqui são algumas recomendações de Davi para Salomão. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordens do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Então aqui é a recomendação de Davi para o filho Salomão: guarda a lei de Deus, faz o que Deus te pedir para fazer, faz. Seja obediente. Não faltou instrução, né? Porque a gente vai ver Salomão, né? Começa um reinado extraordinariamente bem, um homem focado, um homem realmente temente a Deus. E lá no meio do caminho alguma coisa acontece que acaba desandando, né? A orientação de Davi. E no capítulo 2, versículo 10, 2, 10? Né? Eu estou no capítulo aqui, 10. Então Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo de Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebron, e em Jerusalém reinou 33 anos. Concluindo então 40 anos de reinado, né? Muito bem, agora Salomão está no governo, foi colocado como autoridade, e Salomão ele consegue reunir em si, por isso que é rei de coração dividido, né? O tema da nossa lição: Salomão, rei de coração dividido.
Então ele consegue reunir tanto fatores muito bons quanto fatores muito maus também, né? Ele consegue ser uma pessoa extremamente sábia, mas também extremamente, como é que eu poderia dizer, insensata. Muita sabedoria, mas também muita insensatez. A sabedoria dele, a gente vai ver um pouquinho agora, algumas provas dessa sabedoria em 4:22. Abra lá em 4:22, 1 Reis 4:22. 4:22. Era o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Não é isso. 1 Reis 4. Não, desculpa. É 3, 5 a 9. 1 Reis 3, versículos 5 a 9. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e lhe disse: pede o que queres que te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e retidão de coração, perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como você vê neste dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu sou apenas um menino, pequeno, e não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu grande povo? Então, de uma forma assim, já com sabedoria, antes de receber ela, pediu por conhecimento, por sabedoria, entre discernir entre o bem e o mal. Certo? Então, de uma forma, a gente pode ver aqui já bastante temerosa, temente a Deus. Agora, 3 versículos 16 em diante, a gente vai ver uma história, né? De duas prostitutas. Então, é só um sinal dessa sabedoria. Vieram duas prostitutas, as duas tiveram criança, uma delas acabou matando a criança, deitando sobre ela, enfim, né? E aí ela pegou o filho da outra e tomou para si. E dizendo não, e colocou a morta do lado da outra mulher, né? E claro, dificilmente uma mãe não vai reconhecer seu próprio filho. E aí veio aquela briga, né? Não, o morto é teu, não, o morto é teu, não, e aí foi aquela... E aí chegaram diante de Salomão, e aí pediram: e agora, Salomão? A criança viva é minha, não é minha, as duas brigando pela criança viva. E Salomão então pede uma espada, então tá bom, vamos cortar no meio, cada um fica com um pedaço. Frieza até por certa parte, né? Uma delas falou: então tudo bem, é justo, né? E a outra falou: não, dá a criança para ela. Então pode entregar a criança para aquela que abrir a mão, porque a mãe vai amar o filho, mesmo que tenha que perder ele. A mãe vai amar o filho, mesmo que tenha que perder ele. Então, aí são... tá aí, ó. Então, a sabedoria dele, ela se torna consciente de uma região muito grande. Veja lá, no capítulo 4, versículo 29. 4:29. Diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. A gente vê então aqui que a fama que Salomão conseguiu adquirir foi extraordinária. Até no Egito, ele está dizendo: até os sábios do Egito não eram tão sábios quanto Salomão. E a gente sabe que o Egito tinha, naquela época, a cultura mais desenvolvida, né?
eles e os mesopotâmios, né? Da Mesopotâmia também eram pessoas bastante sábias. E Salomão aqui se destacando entre eles. Versículo 32. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu acerca das plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota da parede. Também falou de animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, Salomão acaba atraindo pessoas de várias nações, vinham para ouvir ele, de tanta sabedoria que esse homem tinha. E, claro, que isso é atribuído a Deus. Mas, no meio desta caminhada, de alguma forma, esse sucesso todo, né, esse destaque todo, essa sabedoria toda, de repente mudou algo dentro do coração de Salomão. Aquilo tudo, do mesmo jeito que Davi, no meio de um certo momento, parece que deu uma relaxada, né? Depois Davi volta a atacar, volta aos combates, tanto é que chega um momento que ele quase é morto por um filho de gigante, que até os outros comandantes dele têm que chegar lá para tirar Davi, porque senão ele seria morto, né? Então, Davi, ele se tocou e ele voltou à batalha de novo, né? Agora, Salomão, a grande sabedoria dele também foi parte da sua derrota. Vamos agora falar um pouquinho das riquezas de... Eu ia perguntar isso, pastor. Segundo alguns estudos aí, Salomão, até os tempos de hoje, foi o homem que juntou mais riquezas de todo mundo. Né? Segundo a sabedoria dele, ele começou a ter contactos, todo mundo ia lá, todo mundo queria ter contato com ele, influência, então davam ouro, depois ele começou a explorar a Ofília e mais outras regiões, e conseguia homens para trabalhar, né? E começou a ter segundo hoje, tem mais ouro do que Hitler e outros juntos, né? Não sei se... Eu nunca vi um estudo específico sobre isso, tá? Mas a gente pode ver, daqui a pouco a gente vai ver o templo que ele constrói, e aí a gente tem que saber que realmente precisou de muita riqueza para conseguir fazer o que ele fez. Eu acredito que naquela época não houve templo mais rico do que o templo de Jerusalém, porque por dentro ele era todo coberto de ouro. Por dentro ele era coberto de ouro. Então é muito, né? Realmente. A gente já vai chegar nesse ponto. Ele soube também, de uma forma muito estratégica, aproveitar o corredor de comércio, porque Israel era o corredor de comércio entre o Egito, grande polo, e a Mesopotâmia, né? E aí todas as rotas de comércio passavam, e aí tributos, fora os tributos, porque ele dominou sobre vários reinos vizinhos, até o rio Eufrates, que fica bem ao norte, a Síria, toda aquela região lá, pagava impostos para eles. E até quase o Egito. Então, toda aquela região ali, ele estava dominando sobre aquela região. Então, todos aqueles pequenos reinados ali, né, eles pagavam impostos para Salomão. Grande parte também já Davi tinha conquistado. Uma boa parte de territórios Davi já tinha conquistado, né? Mas Salomão, ele faz alianças, e aí também vem a questão dos casamentos, tá? Muitos casamentos de Salomão eram alianças que ele fez com governantes, porque nessa questão de fazer aliança, ele tomava a filha do governante, tá? E claro, existe uma lógica nisso, né? O pai também não ia atacar a própria filha, entrar em combate com a própria reino onde a filha estivesse presente, né? Então, houve sim um período de certa paz em toda aquela região, né, governada por Salomão, e também, claro, riquezas. Sendo que o Estado de Israel, ele se tornou um Estado muito pesado. Tanto é que ele começou a cobrar grande parte de impostos de próprio Israel. De tão pesado que ficou os impostos, muitos eles começaram a trabalhar na estrutura do reino. Então ele dividiu as diversas tribos, eles tinham que trabalhar
para o governo pelo menos um mês do ano. E aí até o povo começou a reclamar, o povo de Israel começou a reclamar que o governo de Salomão se tornou muito pesado. A gente vai ver logo isso na sequência lá com Roboão. Falaram, gente, Salomão nos colocou uma situação complicada, né? Para sustentar todo aquele império não foi fácil. Alta taxação de impostos, eles vêm reclamar com Roboão, e aí tem aquele conflito, mas a gente vai deixar isso um pouco mais adiante. Mas o Estado de Israel, na época de Salomão, cresceu muito, muita riqueza sim, mas também foi um Estado que inchou muito toda a máquina administrativa. E aí se tornou um reino pesado de carregar, né? Mesmo ainda com todos esses reinos em volta pagando impostos. Cada tijolo de ouro um escravo. Mais ou menos isso. Tinha que manter mais de 900 mulheres também, né? Tinha tudo isso, né? Tinha toda uma estrutura para manter, Por aí, né? Continuando então, a riqueza, vamos dar uma olhada lá em capítulo 5, versículos 4 e 5. Capítulo 5, versículos 4 e 5. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu descanso de todos os lados e não há adversário nem calamidade alguma. Portanto, pretendo edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Isso já na época de Davi, ele quis construir um templo. Deus falou, não, você não vai construir. Você tem muito sangue na tua mão, você matou muita gente. Então, o filho que eu vou colocar, este vai construir um templo para mim. Davi já tinha preparado muita coisa, tá? Já tinha muita material, ouro, já tinha bastante reservas já para fazer a construção. Inclusive já tinha feito um combinado lá com o rei, a gente vai ver na sequência aqui, Irão, né? Que ele trouxesse madeira do Líbano, né? Então já tinha um certo combinado lá, enfim, já tinha encaminhado as coisas já, né? Não estava difícil para Salomão. Continuando agora na capítulo 5, capítulo 6, versículos 20 e 22. Capítulo 6, versículo 20. Ele vai falar um pouquinho da estrutura do templo que foi construída, né? Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro e também cobriu de cedro o altar. Salomão cobriu a casa por dentro de ouro puro, estendeu cadeias de ouro diante do Santo dos Santos, que também cobriu de ouro. Assim cobriu inteiramente de ouro toda a casa. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Então, é só para a gente ver aqui o que foi o investimento, né, em ouro nessa estrutura aí. Né? É mais que o Vaticano hoje em dia? Não sei, nunca fui para o Vaticano. É muito ouro. Eu acredito que... Ouro, de arte. Mas a gente pode ver aqui realmente algo extraordinário. Né? Qual é a medida de um côvado? 45 centímetros, mais ou menos daqui. Tem alguma Bíblia que traz essas medidas? 4 metros e meio. Como? 20 côvados dá 9 metros. 9 metros. 10 côvados. Eu tenho aqui. 0,45. Também fala em anjo, não é isso? Um anjo. Sim, dois anjos de 2 querubins. Eles faziam o antebraço, né? E todos eles também cobertos de ouro. Né? Aí o altar foi de ouro. Aí todas as pás e todos os utensílios que eles utilizavam para fazer manutenção dentro do templo, se não me engano, também eram todos eles de ouro. Então, não era só a estrutura, né? Tinha mais coisas que eram feitas de ouro. Muito bem. Riqueza, então, extraordinária. Capítulo 8, a gente já está no 8? Não. Capítulo 8, versículo 22. Ali. Aqui é a inauguração do templo. Né? Capítulo 8 vai ter a inauguração do templo. Eles trazem a arca para dentro do santo lugar. Aí lá no capítulo 8, versículo 9 em diante, diz assim, na arca
nada havia senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel. E saíram eles da terra do Egito. Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encher a casa do Senhor. Aqui a gente pode ver uma presença tão forte de Deus naquele tempo, quando é introduzida a Arca da Aliança no Santo dos Santos. Aquela glória de Deus veio sobre aquele templo e os sacerdotes simplesmente não se prostraram diante da presença de Deus, né, de tão gloriosa que era a presença de Deus naquele momento. Então é um fato assim que realmente se destaca nesse texto, né? A glória não era só do ouro, tá? A glória do ouro só refletia uma glória muito maior, que era a glória de Deus que estava naquele lugar. Então, somente algo que pudesse se assemelhar. Quando lá no Apocalipse a gente vai ler que as ruas do céu são de ouro, a gente só tem que pensar a glória, né? De repente, não sei se vai ser de ouro mesmo, porque lá não é a matéria, né? É um reino espiritual, com um corpo glorificado, enfim, não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, de que existe muita glória, existe muita honra, existe muita pureza naquilo que Deus faz de nobreza, de nobre, né? Então Deus é o Deus criador do céu e da terra, né? Ele é o ser soberano, superior, e tudo que Ele faz é honroso, é glorioso. Então a ilustração, eu vejo dessa forma, o Apocalipse é mais uma ilustração, né, da pureza, da santidade, da glória de Deus, onde Ele está, onde nós vamos estar um dia. E o templo aqui já refletia um pouquinho dessa glória toda, né, que vai ser um dia lá no céu. Continuando então, capítulo 8, a gente leu ali, versículo agora 22. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a benevolência para com os teus servos, que de ti todo o coração andam diante de ti. E aí ele vai fazendo uma oração, gostaria de destacar nessa oração, aí no versículo 26 e 27. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Os céus, até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então o próprio Salomão, ele reconhece que não é esse templo, não é essa construção aqui, você não vai morar aqui dentro. Se nem o céu, e nem o céu do céu, significa o céu espiritual, o céu natural, não consegue conter a tua dimensão, quanto mais uma edificação, uma construção. Então, Salomão é muito consciente dessa soberania de Deus, de que, tudo bem, a glória de Deus veio sobre aquele lugar, mas não é que toda a essência divina estava naquela construção. Deus tomou tudo aquilo lá, desceu do céu e ficou dentro. Não. Parte da presença de Deus veio sobre aquele lugar, mas Deus não vai morar dentro de uma... Então ele estava muito consciente de que aquilo apenas era um símbolo, uma forma, né? Agora veja o que ele vai orar lá nesse mesmo capítulo, versículo 41 em diante. Também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, pois ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Então o lugar da habitação de Deus é nos céus. E faze conforme tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem
como o teu povo Israel, e para saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. A consciência de Salomão era a seguinte, de que aquela construção não era somente para o povo de Israel, mas era para manifestar a glória de Deus para todo mundo. Todo mundo ia lá ver. E ele ainda diz, olha, Deus, se alguém das terras mais remotas vier para te glorificar, vier para orar, vier para pedir algo, então responde essa pessoa. Então essa consciência de, não, Israel é o povo santo de Deus, o povo escolhido, não, tem essa consciência de o Senhor querendo alcançar as nações, e Salomão tinha essa consciência, que Deus é um Deus para as nações. Legal isso, né? Eu sempre acho que o Antigo Testamento só vai falar de Deus de Israel, só Israel, e o Velho Testamento já sempre dá um toque, gente, é para as nações, né? É para fora, não é para dentro. 41. O fato dele sugerir que quem orar voltado para o templo, é daí a base dos muçulmanos de voltarem para Meca? Pode ser. Não sei se é essa a base que eles utilizam, mas pode ser. Quando a gente lê, eu li isso hoje ainda, parece que nos arremete a essa ideia, né? Que as orações que se fizerem voltados serão atendidas, como diz o texto. Sim. Então nós aqui temos que voltar para o nascer do sol, né? Isso aqui é difícil, né? A gente pegar e a gente sabe que Jesus mesmo não tem essa, nunca Jesus, a gente viu Jesus falando, não, quando vocês orarem, voltem-se para Jerusalém. Ele diz, não, quando vocês orarem, o que vocês dá para fazer? Se tranque em qualquer lugar, se esconda, foge, vai para um lugar que vocês não forem incomodados, né? Então Jesus mesmo tinha essa consciência de que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Sinceridade do coração, né? É isso que Deus busca, humilde de coração, né? Então, mas foi só uma ressalva para ver a fonte da tradição, entende? Sim. Porque o muçulmano também se baseia no Antigo Testamento em alguma coisa, correto? Sim. Então. Sim. Muito bem. A gente viu aqui, ó, as grandes obras de Salomão, a grande sabedoria de Salomão, tudo aquilo que vem, né, levar Salomão para o caminho de Deus. Agora a gente vai ver um pouquinho o outro lado de Salomão, aquele lado que a gente, enfim, o lado humano nosso, né, o lado nosso que a gente pode se identificar aí com Salomão, né. 1 Reis capítulo 4, versículo 22, lá no início. 1 Reis 4, 22, vamos voltar um pouquinho. Respondeu o rei Salomão à sua mãe, por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Para ele, sim, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Então jurou o rei Salomão pelo Senhor, assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá hoje. Salomão, aqui Adonias é aquele que tentou dar o golpe em Davi para assumir o trono, e agora ele bem despretensiosamente chega lá para Batseba e pede, poxa, mas fala lá com Salomão, ele bem que podia me dar como é que é o nome dela? Zeruia? Não. Abisag. Né? Abisag para ser minha esposa. Né? Abisag, ela era a esposa de Davi, se não me engano. Uma das esposas. Não era a primeira que cuidava no final da vida dele? Acho que alguma coisa assim, Sei que ela era mulher, se não me engano, mulher, Então, na verdade, bem novinha. ele queria... O que acontece com isso? O que lhe daria em direito isso? Salomão já logo pegou a sacada, né? Por
que você não entrega o reino inteiro? Já dá o reino para ele, pronto. Porque ele, tendo a esposa de Davi, por certo, de alguma certa forma, isso dava por ele direito legal sobre o reino, sobre o trono. E aí ele ia se colocar como um novo rei de Israel. Por isso que Salomão já diz, então já entrega o reino junto com ele. Ele havia prometido para Adonias, se você, porque ele se agarrou no altar, tem toda uma história lá, que ele ficou com medo de Salomão matar ele, por causa da encrenca que ele levantou lá antes, querendo se adiantar, E aí Salomão falou, não, se você vier de bem, a tua vida está preservada. Agora, se você vier com más intenções, a cabeça vai rolar. Tudo bem, foi avisado, E agora ele vem assim, dessa forma toda despretensiosa, querendo Abisag, e aí Salomão falou, não, ele está pedindo a morte dele, Então agora, ele teve a oportunidade dele, está mal intencionado, a cabeça dele vai rolar. Então já foi se estabelecer, Salomão teve que se impor no governo agora, capítulo 10, versículo 21. Capítulo 10, versículo 21. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos do palácio do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma. Então, desculpa, esse aqui eu acho que é um dos textos que vai falar também da glória de Salomão. Então, prata não tinha nem valor, Prata não vale nada. Porque tinha tanto ouro, que a prata era segunda classe, assim, Então, imagina a que grau que chegou. Mas aquilo que eu estava falando para vocês, toda essa riqueza, isso trouxe um ônus muito grande sobre o povo, porque não era qualquer coisa. A gente pode ver até aqui, ele tinha, versículo 22, o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bugios, e pavões. Então ele tinha aí uma coleção de animais, ele tinha, enfim, bastante riqueza, até certo, assim, conhecimento natural, de natureza mesmo, vamos mais adiante. Capítulo 11, versículos 1 e 2. E aí nós entramos um pouco aí no lado obscuro, Capítulo 11, versículos 1 e 2 diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Aí, homem tão sábio, mas havia algumas leis de Israel que Moisés tinha dado, parece que não estava consciente de algumas leis, ou simplesmente ignorou as leis, Eu acho que mais isso, Saber sabia, mas simplesmente ignorou. Eu acho que ele seguiu só aquela primeira frase que o pai dele, Davi, falou: ser homem. Ser homem. Ser homem. Ser homem. A segunda parte, seja obediente às leis, Aí, ser obediente nas leis ali foi difícil, Isso é verdade. Olha só, versículo 3. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir
ao Senhor como Davi, seu pai. Então, aqui até diz, né, o seu coração não era completamente leal. Significa que o coração dele estava dividido. Não era íntegro. Era um coração dividido. Temia a Deus, mas aquelas uniões, aqueles casamentos, né, isso, gente, isso foi uma marca em Israel. Isso foi uma marca negativa. Veja só, lá em Neemias, vamos dar uma abrida lá em Neemias. Segue aí na sequência Reis, Crônicas, Esdras e Neemias. Então em Neemias, capítulo 13, Neemias vai usar o exemplo de Salomão, gente. Como um mau exemplo, na verdade. Né? Neemias 13, versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Metade de seus filhos falavam língua de Asdod ou a língua dos outros povos, e não podiam falar a língua de Judá. Repreendi-os e amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas aos filhos deles, e não tomareis mais as filhas deles nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não foi por causa de casamentos como estes que pecou Salomão, rei de Israel. Entre as muitas nações não houve rei semelhante a ele. Ele foi amado de Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Quereis que se diga de vós que cometeis toda essa terrível maldição, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Aqui está certo que Neemias também pegou pesado, né? Neemias era um homem de pulso firme, né? E aí chegou, brigou, arrancou o cabelo deles até, né, dessa indignação. Gente, pensa, né? Olha para Salomão o que aconteceu, né? Deus colocou ele como rei, né, tal. E o que aconteceu? Por causa das mulheres estrangeiras, ele se desenvolveu. Gente, é um exemplo para vocês. Né? E então, Salomão é usado aqui de uma forma negativa. Né? Então, isso foi algo que não foi bom. Pastor, Sim. esse exemplo de mulheres estrangeiras aí casar com, né, outras tribos, essas coisas, será, hoje em dia não seria relacionado assim quando alguém que conhece a verdade, que é cristão, vai casar com alguém que não conhece a verdade, que não vive o reino de Deus? Não seria também a mesma coisa? Sim. Muitas vezes hoje em dia eles usam esses textos, né, para alertar o perigo, né, que existe num relacionamento, eles chamam de julgo desigual. Né? Uma pessoa que não serve a Deus, não é consciente, não teme, não segue essa fé, né? Segue a outras religiões, segue a outras divindades e coisas assim, isso dificilmente vai andar junto depois. Né? Se antes não andar junto depois, mais difícil ainda. Né? Então, eu via um professor nosso, né, lá no seminário teológico, que dizia o seguinte, né, que namoro não é campo missionário. Namoro não é campo missionário. Né? Ah, mas eu vou namorar, ele vai se converter. É complicado. Né? Até eles usavam o seguinte exemplo. Né? Se você sabe que de 10 voos para os Estados Unidos, 9 caem, né? Só um chega, você quer ir para os Estados Unidos? O risco é muito grande. Né? Então, é só uma brincadeira para, ok, tudo bem, pode acontecer, ou já ouvi de testemunhos, mas já tenho mais testemunhos de pessoas que se desviaram da fé do que gente que perseverou. E ainda outro comentário que eu já ouvi uma vez é que é o seguinte, né? A pessoa que se coloca num julgo desigual, a pessoa, né? A pessoa da igreja que crê em Deus, que se coloca num julgo desigual, na verdade não é um julgo desigual. Ela já está tão morna na fé, que a fé dela se igualou com a fé daquela outra pessoa que não temia Deus. É duro de ouvir. Né? Mas então a questão é a seguinte, então tem que ser alguém da igreja.
Eu vou dizer o seguinte, eu sempre digo para os meus filhos, digo o seguinte, vocês têm que namorar com alguém que ama Jesus. Exatamente, em primeiro lugar. Que ame Jesus, que tema a Deus. Ame Jesus e tema a Deus. Que leia a palavra e ore. É isso. Pode ser pentecostal, pode ser tradicional, pode ser de que igreja for ou de que, mas desde que essa pessoa tema a Deus e ame Jesus e siga o caminho da palavra. Porque, infelizmente, eu não posso dizer, tem que ser membro de igreja. Não sei, eu gostaria que fosse, né? Mas, enfim, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Que às vezes até pessoas de igreja, muitas não são aquilo que é uma pessoa que não é membro da igreja tal, né? Mas tem uma vida mais reta, mais sincera com Deus, mais obediente a Deus. Não é que tem que ser alguém que não é membro de igreja nenhuma, né? Mas não estou falando aqui de igreja pentecostal, tradicional, avivada, comunidade, não é, independente de placa de igreja, desde que seja uma pessoa que vai para a igreja, que congrega, que também trabalha na obra, que tem um bom testemunho. Amém? Acho que entendemos, né? Só para também lembrar aqui, tipo, Adão, né, e Eva, mulher. Aqui, mulher. Sansão, Dalila, mulher. Muitas vezes a mulher, às vezes, não é culpa da mulher, mas então é tentação do homem à mulher. Sim. Né? O homem tem que fugir das tentações das mulheres. Não. É tudo que termina com am, né? Adão, Sansão, Salomão. Eu não tinha essa, mas é interessante. É verdade. Mas o homem, ele é vulnerável. Se cair na mulher, o homem é vulnerável, né? Então ele tem que estar firme, mas se ele não for firme, se depender da fé da mulher, o homem se desvia, né? Então, homens, assumam seu papel, né? A gente leu aqui, gente, que na velhice Salomão se desviou. Então parece que ele até conseguiu cumprir boa parte da jornada dele com bastante sucesso. Mas lá para frente parece que a fé dele entra em colapso, e a gente vai ver isso lá em Eclesiastes, né? Tudo é em vão, tudo é fútil, tudo é vaidade, tudo é aquele sentimento assim de parece que nada faz sentido. E quando você se afasta de Deus e você começa a buscar solução e resposta em outras divindades, realmente nada faz sentido. E tanto é que ele conclui Eclesiastes, né? Conclui da seguinte forma: tema ao Senhor. Este é o princípio de toda a sabedoria. Temer a Deus, né? Por quê? Porque ele tinha se afastado do temor a Deus. Já não temia mais a Deus, como lá no início ele fez aquela oração tão bonita, né? Porque eu sou tão pequeno e o teu povo é tão grande. Ele se via como tão pequeno, tão humilde, tão limitado para governar um povo tão grande. E ele pede sabedoria. Agora ele tinha sabedoria e parece que ele ficou grande. A fama dele correu por todo mundo. Então ele já não era mais tão pequeno e tão frágil. E essa falta de fragilidade que fazia ele depender de Deus simplesmente fez com que ele se desviasse. Infelizmente. Também eu quero 700 mulheres. 700 mulheres, 300 concubinas. Morreu com idade. Tira qualquer homem do céu. Oi? Morreu com que idade? Com que idade? Não, eu agora no momento não sei, mas já podemos verificar. Mas Deus abandonou ele no final, né? Tipo, agora condenou, né? Não sei quem abandonou quem antes, né? Eu acho que foi que abandonou Deus, depois foi a consequência, né? Pastor, mas assim, então o Salomão não teve a salvação, é isso? Olha, existem essas especulações aí, né? Será que Salomão foi salvo, não foi salvo e tal? Se a gente for verificar o livro de Eclesiastes, chega no final do livro de Eclesiastes, justamente ele vai cumprir daquela forma que eu falei, né? Então fica aquele ponto de interrogação, mas será que no final houve um arrependimento? Pelo que, se a gente for pegar como base o livro de Eclesiastes, houve um reconhecimento, pelo menos houve um reconhecimento de que a sabedoria realmente ela está em temer a Deus. Então,
termina assim em um certo tom de esperança, É. né? Mesmo que ele tenha agido de uma forma bastante controversa, né? Mas em outro Pastor ponto, dizendo que professor. ele não teve a salvação. Quando ele terminou de escrever esse livro, com quantos anos ele morreu? Mais um ponto. A Porque ele questão, pode ter escrito e depois se desviado. a questão, eles tentam encaixar os livros que Salomão escreveu no período da vida deles. Eu já ouvi umas teorias sobre isso, né? Porque ele escreveu Cantares, ele escreveu Provérbios, ele escreveu Eclesiastes. E eles falam da seguinte forma: são os 3 períodos da vida de uma pessoa, né? O período da paixão, né? Cantares, né? Toda a beleza e tal. Vem o período de maturidade, de sabedoria, que é Provérbios, e chega um final, né? Onde parece que tudo é vão, tudo não faz sentido, né? Então eles colocam às vezes nesses períodos diferentes. Enfim, são especulações, né? Que se a gente for colocar, na verdade, em Provérbios a gente sabe que foram os vários provérbios que ele falou durante a vida toda dele, né? Não existe algo. Primeiro ele escreveu Cantares, depois ele escreveu Provérbios. Não foi assim, não foi nesta ordem, né? Mas quando eles se relacionam a essa certa ordem, são as fases que o ser humano passa, né? A parte da juventude, das paixões e dos amores, a parte da maturidade, né? No caso de Salomão, uma parte onde ele acaba não vendo sentido, né? Muito bem. 12:4. Aqui, justamente aquela parte que a gente ainda vai ver um pouquinho melhor ainda no próximo estudo de Roboão e a divisão do reino. Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura cerviz de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs a nós, e nós te serviremos. Então aqui vem o povo de Israel conversar com Roboão para ver se ele pudesse aliviar o fardo deles, que é o quê? Justamente aquilo que eu falei para vocês, né? A servidão. Eles trabalhavam, eles tinham que sustentar aquele governo, e aí eles tinham que recrutar pessoas para trabalhar para o governo mesmo. Então eles dividiram lá e cada um tinha que suprir todas a alimentação, madeira, por um mês o governo, né? A capital ali, a corte, né? A gente chama de corte. E isso tudo pesou para o povo, né? Então, altos impostos, toda aquela tributação e tudo mais. Então, eles chegam para Roboão e dizem: Roboão, alivia o peso, né? E aí a gente vai te servir. Bom, isso a gente vai deixar para a semana que vem, mas só para a gente identificar que Salomão aqui tinha aí um peso, né, sobre o governo dele. E capítulo 11, 4 a 7 a gente leu? Não. Sim, a gente leu até o 6. Tá, ele edificou os deuses. Vamos lá agora. Capítulo 11, versículos 41 a 43. Quanto aos mais atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos, então dormiu Salomão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui ele diz que 40 anos reinou sobre o trono de Salomão. Não sei que idade que ele foi colocado, mas a gente sabe que ele não foi um dos mais velhos de Davi, tá? Então, talvez nesse período, até ele reconhece que ele era moço quando ele assumiu. Eu creio que em torno de 15 a 20 anos, nesse período mais ou menos, de 15 a 20 anos mais ou menos. 60 anos. Eu estou julgando agora, mas mais ou menos isso. Certo. Então tá, aqui nós temos então Salomão,
algumas lições para a gente também, né? Ser íntegro naquilo que a gente faz, né? Perseverar até o fim. Apocalipse várias vezes vai falar o quê? Persevere até o fim. Mas quem perseverar até o fim, ele dará a coroa da glória. Quem perseverar até o fim, né, receberá, e por aí vai, as recompensas e tudo mais, terá a vida eterna. Então, não basta começar bem. É importante terminar bem também. Né? Então, e manter a humildade. Né? Não sei qual é a trajetória da sua vida, né? Mas quando a gente de repente alcança um certo patamar de, vou colocar aqui, sucesso, não sei o que a gente pode entender de sucesso, né? Mas estabilidade, digamos assim, né? A tendência de repente a gente se acomodar, que aconteceu com Davi, que a gente acabou de ver aqui com Salomão também. Acabou certa idade, ele enfraqueceu, né, a resistência ao pecado e ele acabou se desviando. Que a gente possa permanecer firme e fiel até o fim. Pastor, e que nem a Salomão, ali só uma última pergunta. Deus só não puniu ele, tipo, vamos dizer, não sei se eu vou falar uma besteira, ou agora eu também não lembro, mas 100%. Não matou ele em respeito a Davi, né? Sim. Uhum. Por causa de Davi, teu pai. Né? Davi, ele se torna um referencial. Daqui em diante, Davi sempre vai se tornar um referencial. Outros reis, quando... eles sempre vão ser equiparados a Davi. Este seguiu nos mesmos passos que Davi. Este não seguiu nos mesmos passos que Davi. Então, os próximos reis, todos eles, o padrão deles é Davi. Tanto que até hoje a bandeira de Israel é a estrela Davi. Sim. Já no Reino do Norte, Jeroboão vai se tornar um padrão, porque Jeroboão foi o cara que desviou Israel em idolatria. E aí eles vão falar, esse foi no mesmo caminho de Jeroboão. Este andou nos mesmos passos de Jeroboão. E porque lá todos eles não temeram a Deus, nenhum deles segue a vontade de Deus. Né? Lá no Reino do Norte, que vai haver essa divisão agora, semana que vem a gente vai estudar um pouco essa divisão do reino, né? A gente está estudando aqui o Reino Unido, né? Mas depois disso, o Reino do Norte, todos os reis se desviam em idolatria. Né? Não teve ninguém. Mais uma vez. Até eles serem levados em cativeiro e nunca mais voltaram deles. Né?